Agora nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. 2 anos após o terremoto que matou cerca de 200 mil haitianos, o drama desse povo do Caribe está, como você pôde ouvir na reportagem, batendo a nossa porta. Nós vamos ouvir a opinião da Conectas Direitos Humanos, uma organização não governamental internacional que tem status consultivo junto à Organização das Nações Unidas e atua como observadora na Comissão Africana de Direitos Humanos. A nossa entrevistada é Lúcia Nader, que é diretora executiva da ONG Conectas, que ontem divulgou uma nota cobrando do governo transparência e diálogo com a sociedade para lidar com o número cada vez maior de estrangeiros que procuram melhores condições de vida aqui no Brasil, em especial os haitianos. Lúcia tem formação em Relações Internacionais e mestrado em Ciência Política. Muito bom dia, Lúcia Nader. É um prazer tê-la conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniele. Lúcia, sua posição sobre o governo brasileiro, sua e da ONG que você representa, sobre a posição do governo brasileiro, nessa notícia boa, né, de que vai reconhecer a situação de alguns haitianos que aqui chegaram, e nessa notícia ruim de que interrompe-se aí o fluxo. Exatamente, Lincoln. Essa notícia a nova posição do governo brasileiro é preocupante. É mais preocupante ainda vindo exatos 2 anos, dia após dia, do terremoto que matou 230 mil pessoas no Haiti, deixou mais de 300 mil pessoas feridas e 2 milhões de desabrigados. Como você mesmo disse, a posição do governo brasileiro é baseada em 3 pilares e foi anunciada ontem pelo Ministério da Justiça. Um primeiro pilar que regulariza a situação de 4 mil haitianos que já estão hoje no Brasil. Esse pilar é bem-vindo, nós saudamos a regularização e acreditamos que seja um passo muito saudável. Um segundo pilar que é uma nova política de limitação do número de vistos a serem concedidos lá em Porto Príncipe, a capital do Haiti, por mês a haitianos que queiram vir ao Brasil. O governo brasileiro está propondo uma limitação de 100 vistos por mês. E um terceiro pilar que diz que qualquer cidadão haitiano que chegar ao Brasil de forma ilegal, ou seja, sem visto, será imediatamente deportado, convidado a se retirar ou deportado. Esses 2 últimos pontos são extremamente preocupantes na opinião da Conectas e indicam um viés de uma política restritiva na área de imigração que o Brasil tanto critica em outros países como Europa e Estados Unidos. Por que esses 2 pilares são preocupantes? Com relação ao número de vistos, por que 100? Por que não 101, 102, 150 ou 99? Por que limitar esse número? Todos os pedidos de visto devem ser considerados caso a caso, indivíduo por indivíduo, e todo indivíduo haitiano, todo cidadão haitiano tem o direito de recorrer à embaixada brasileira e pedir um visto para entrar no país. Sobre o terceiro pilar da ameaça de deportação feita pelo Ministério da Justiça, ela é inaceitável. A ideia de deportar todo e qualquer cidadão que entra no país sem visto não é moralmente acertada e é bem questionável legalmente também. Mais uma vez, caso a caso vai ter que ser considerado. Não são todos haitianos, são haitianos com nome, com histórias específicas, com motivos específicos para estarem no Brasil e devem ser tratados como indivíduos que tenham direito de pedir seu visto para entrar no Brasil e que, se com ou sem visto, uma vez no Brasil, sejam ouvidos individualmente e tratados como indivíduos com as suas histórias e com seus direitos. Lúcia, você que acompanha esse caso mais de perto, algumas reportagens, desde que veio à tona essa história, algumas reportagens falam que esses haitianos, eles têm uma profissionalização, né? Eles não são pessoas que estão vindo, como é que eu posso dizer, sem eira nem beira, são pessoas que têm um estudo, a maioria tem curso superior, enfim. O que estaria trazendo eles para cá? Não quero que você entenda isso com uma forma negativa, mas a gente costuma ver essa mudança, né, esse destino mais voltado para as pessoas que não têm, digamos, estudo, que não têm um futuro à frente. E eles são profissionais, né? Eu entendo, Daniele. Alguns estudos realmente apontam isso. É interessante a sua pergunta, porque no caso desses haitianos, uma vez mais, não é muito difícil falar sobre todos os 4 mil, mas sim, alguns deles, ou a maioria deles, têm especialização, poderiam buscar condições de trabalho, só que é muito importante que a gente tenha em vista a situação real no Haiti. O Haiti é um país miserável, um dos países mais miseráveis do mundo, que foi acometido por diversas catástrofes naturais,
que tem uma série de problemas estruturais, políticos e econômicos, e que não está conseguindo dar os direitos fundamentais para a sua população. Né? Então, por que essas pessoas estão vindo? Né? Por que essas pessoas estão vindo para o Brasil? A imensa maioria em busca de melhores condições de vida, assim como outras nacionalidades que hoje buscam o Brasil, um país que se orgulha em ser a sexta economia mundial e que agora vai ter que lidar com problemas ou com desafios com relação a como tratar pessoas de outros países que legitimamente querem buscar no Brasil uma condição de vida melhor. São problemas de países desenvolvidos. O Brasil lutou muito tempo para entrar nesse rol de países que teria uma economia mais pujante, que seria reconhecido dentre países que são fortes e estáveis economicamente, e agora está se deparando com desafios novos para o país, que é essa relação com migrantes de diversos países que hoje buscam no Brasil um futuro melhor para eles e para suas famílias. Mas é muito importante dizer que, mesmo assim, nós acreditamos que se as condições fossem melhoradas no Haiti, muitas dessas pessoas ficariam lá. É como pensar na sua vida ou na minha, né? Por que eu sairia daqui? É muito raro alguém querer sair para viver em outro país apenas porque escolheu assim, mas estava tudo bem no seu país de origem. Nesse caso específico, são pessoas que estão vivendo numa situação de extremo sofrimento no seu país de origem e que estão buscando no Brasil uma esperança de futuro. Mesmo que elas tenham um diploma nos seus países, tudo, elas não conseguem hoje no Haiti condições que as sustentem e que as deem uma vida que qualquer indivíduo merece. Pois é, você falou de uma questão legal que envolve esse novo regramento, porque na visão da Conectas, essas pessoas estariam vindo na condição de refugiados, né? O Brasil não poderia, então, negar essa entrada. Há aí um debate, viu, Lincoln? Porque, claro, não, mas é este o debate, né? Não apenas, tá? Eu acho que hoje tem 3 tipos de categoria que a gente poderia dizer aqui, né? Um que seria de asilo, que é mais um conceito regional da América Latina, empregado em caso de perseguição política individual. Um segundo que seria de refúgio, que é regido pela Convenção do Estatuto de Refugiados da ONU, quando há necessidade de proteger um maior número de pessoas, aí sim, ditas refugiadas, que estão sendo perseguidas por motivos religiosos, raciais, opiniões políticas ou outros. E um terceiro que é realmente uma questão de migração com a entrada com visto ou clandestina, como dizemos, de pessoas, né? Algumas organizações acreditam que essas pessoas esses 4 mil haitianos no Brasil deveriam ser considerados refugiados, não porque eles estão sendo perseguidos politicamente, mas porque eles não têm em seu país condições de direitos humanos que permitam que eles fiquem lá. E a lei brasileira, a lei sobre refugiados, é muito protetiva, e saudamos isso, em que ela inclui esse aspecto de direitos humanos, indo além do definido pela Convenção da ONU. A Conectas acha, mais uma vez, que esses 4 mil casos são pessoas específicas, alguns são sim refugiados, outros poderiam não ser caracterizados como tais, e o que deve ser visto é que cada caso deve ser tratado caso a caso, tanto desses 4 mil que já estão no Brasil, quanto de qualquer haitiano que quiser vir para cá. Que tipo de proteção você acha, Lúcia, que o Brasil poderia oferecer, além de avaliar caso a caso e de não limitar essa permissão para que eles fiquem aqui? Olha, eu acho que as proteções, primeiro assim, que o Brasil não tolere, que o governo brasileiro não tolere atitudes discriminatórias. Você tem relatos de casos que isso já esteja acontecendo ou tenha acontecido? Eu não tenho muito especificamente, mas algumas organizações parceiras da Conectas, como o Instituto de Imigração e Direitos Humanos ou o Centro de Apoio aos Migrantes, nos relataram algumas histórias que, infelizmente, não são novidades e não tocam só os haitianos hoje no Brasil. Mas o governo brasileiro não pode tolerar nenhuma atitude discriminatória, seja entre brasileiros e bolivianos, brasileiros e haitianos, ou brasileiros e peruanos, que também vêm hoje ao Brasil. Mas mais do que isso, acho que hoje o que se trata aqui, e aí eu vejo um papel essencial do parlamento, e parabenizo vocês por abrir esse debate, é tentar discutir com a sociedade brasileira que tipo de país queremos.
Hoje o Brasil está num novo estágio de desenvolvimento, tendo que lidar com novas questões. Isso passa por discutir com a sociedade, e nós gostaríamos que o Ministério da Justiça fizesse isso, que a Câmara dos Deputados se abrisse, que o Senado se abrisse, para discutir com a sociedade brasileira que tipo de política de imigração queremos, que tipo de Brasil queremos ser. O Brasil é um país formado por migrantes, né? Então é muito preocupante que um país como o Brasil, que se diz tolerante, democrático, não discriminatório, esteja começando a tratar os diferentes ou aqueles que não são brasileiros como muitas vezes criminosos, ameaçando de deportá-los sem tratar de cada situação específica. Então, acho que aqui trata-se, para que haja uma proteção aos haitianos e outros que sejam ao Brasil, de uma mudança de cultura da sociedade, de um debate com a sociedade sobre tolerância, sobre diferença, sobre que papel o Brasil tem no mundo hoje e como nós mostraremos realmente ser um país que aceita e convive com as diferenças, um país democrático, um país solidário. Pois é, você falou na questão da Câmara dos Deputados se abrir desse debate. Como é que o parlamento, os parlamentares podem contribuir, podem avançar em relação a essa situação? O que na agenda legislativa deve ser feito para contribuir com esse processo? Olha, eu acho que um primeiro excelente passo seria que o Congresso chamasse, né, a Câmara e o Senado, em alguma medida, chamassem o Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos para discutir essa questão, eventualmente numa audiência pública, com a participação de organizações da sociedade civil. Hoje existem diversas organizações da sociedade civil que trabalham com a questão de imigração e poderiam contribuir muito e tecnicamente e de uma forma construtiva para tudo que está acontecendo hoje. Então, o primeiro ponto seria realmente ser o locus de participação da sociedade, que chama o executivo, chama a sociedade civil e promove um debate para que políticas sejam definidas de uma forma transparente, participativa e democrática. Uma segunda questão, eu acho que a Câmara e o Senado tem que começar a discutir mais questões internacionais, de maneira geral, né? O que acontece hoje no Haiti, por exemplo, o envio da missão das tropas brasileiras ao Haiti, passou de alguma forma pelo Congresso, mas com pouquíssimo debate pela sociedade, né? Então, assim, hoje o Brasil tem 2.200 homens no Haiti como força militar, por uma decisão que foi muito pouco debatida com a sociedade. Não estou aqui entrando no mérito se isso foi acertado ou isso não foi acertado, mas um país democrático, no estágio que está o Brasil, tem que acostumar a debater questões internacionais de forma mais participativa, mais ampla, sem medo de assumir que hoje o Brasil desempenha um papel fundamental na região e no mundo, e a sociedade, o Congresso, o Executivo e o Judiciário tem que passar a discutir questões internacionais de uma maneira mais aprofundada. Perfeito. Bom, eu queria, para concluir essa entrevista, Lúcia, te perguntar o seguinte. Não acompanho, mas não com a minúcia que você deve acompanhar esse tema, e eu gostaria de saber, me parece uma novidade, né? Não uma ação inédita, talvez seja, mas parece uma novidade essa nova postura brasileira. Há histórico de posições semelhantes a essa, pelo menos na história recente do Brasil, ou é de fato uma novidade, uma mudança de posição? Eu acho que pode ser configurado assim como uma mudança de posição. Tanto a parte a parte de regularização não é tão nova assim. Claro. Por exemplo... Não, essa parte é a prática, né? O que o Brasil mas essa limitação formal do número de vistos e essa ameaça muito frontal de deportação de qualquer um que entrar sem visto, são para nós da Conectas, são sim sem precedentes. Bom. Eu queria agradecer mais uma vez a Lúcia Nader, que é diretora executiva da ONG Conectas, que tem status de consultora, né, um status consultivo junto à Organização das Nações Unidas e trabalha como observadora na Comissão Africana de Direitos Humanos. Tem um longo currículo de serviços prestados neste tema. Lúcia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã no Parlamento. Obrigada a vocês e parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos.